Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né, para o confronto diante do Fluminense. Tem um jogo muito importante aí pra gente continuar buscando aí a briga pelo título, né, do Campeonato Carioca. Temos informações aí também do mercado da bola, temos informações aí, o Flamengo aí tá assustando a imprensa, né, tá assustando não só a imprensa, né, como todos os clubes de São Paulo. Vocês vão saber o porquê aí nesse vídeo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Jovem Pan Sport, o link vai estar na descrição, tá bom? Também temos informações aí sobre saída do Thiago Maia, né, que foi emprestado, entre aspas, para o Internacional, com questão de compra e tudo mais. Vou passar para vocês tudinho, tá bom? No finalzinho do vídeo. Temos informações aí também, o Flamengo contratou outro nigeriano aí, jovem promessa, 19 anos. Vamos acompanhar tudo agora, vamos pro vídeo. Né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando: eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações, e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro: se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros, se você fizer uma avaliação técnica. Eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time.
O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros dois podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de uma maneira geral, boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160. Eu estou arredondando aí. 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume... Poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, né? Eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque... ou acabou o contrato, ou porque quis se dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber. Certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan e a gente vai falar dos gastos de cada clube com contratações nessa janela. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Flamengo, hein? Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. E a gente vai falar também agora dos outros clubes, que o Vanderlei lembrou bem aqui. Gente, o Flamengo gastou 158, o Corinthians gastou 130. E me desculpa, pode ter mais reforços, mas nenhum do nível dos reforços que o Flamengo fez. Mateuzinho, não dá pra chegar aos pés do Vinha como lateral. Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Não dá para comparar com nenhum reforço do Flamengo. Igor Coronado, esse talvez possa, porque ninguém aqui viu jogar futebol. A gente não sabe o que ele pode ou não entregar. Aí tem o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o atacante. Tem agora o Kaká, que o Corinthians fechou. E o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Eu vou dar o ranking aqui para vocês, mandando um abraço pro Hold, hein? E pra galera do Pátio Michu de Búzios que tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço aí pra galera que sempre me recebe muito bem lá. Agora, Flamengo é o primeiro. 3 reforços. 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços. 131.724.000 reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 colegas... 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United dos Estados Unidos. Mas o Thiago Almada vale 20 milhões de euros, Bruno? Como eu falei, eu acho os valores que praticados aqui absurdos, assim, muito exagerados. É um jogador muito bom e ainda jovem. Ele tem 22 anos, estava no pré-olímpico e estava na Copa do Mundo também.
Eu acho os valores, assim, assustadores, mas é um jogador muito bom. É um jogador que tem um nível bem alto, né? Estava lá entre os campeões do mundo com a Argentina. Posição. Jogou pouco, é meia. Eu acho que ele estava entre os 26 da Copa. Ele ainda não compra, ele falou que fez uma proposta. Então eu digo, se ele comprar, acho que ele compra pro grupo, não só pro Botafogo. Até pela idade dele, né? É um jogador que pode ser repassado para a Europa, o próprio grupo, ele tem mais de um time. É caro pra caramba, mas como é 22 anos, jogador com rodagem, campeão do mundo, imagino que ele tenha feito esse tipo de raciocínio, né? Depois ele vai pro Lyon, enfim, vai para o time lá da Bélgica que ele tem, pro Crystal Palace, enfim, uma contratação para vários times, vamos dizer assim. Mas caro, pesado. Futebol brasileiro é maluquice. Mas eu acho isso bom, gente, pra poder cobrar, pro torcedor poder cobrar do clube. Pra depois o clube não falar, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Cara, porque olha só o ranking. Flamengo, 158 milhões de reais. Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ter que ser cobrado esse ano. Mas o Botafogo é uma zebra, foi no ano passado. Esse ano não pode ser considerado zebra. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. E gastou 132 milhões de reais. Aí o Corinthians, que a gente sempre fala aqui, 11 contratações, 130 e vai aumentar um pouquinho, porque chegou o Kaká aqui, mas é por empréstimo, 130 milhões e 500 mil reais, o Corinthians. Aí outro clube, que muitas vezes não tá brigando por título, mas não tem... O Vasco. O Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais em reforços. E aí depois o Palmeiras, que é o todo-poderoso, que a gente sempre fala favorito e que tem que brigar por título, 90 milhões. É o que eu falo. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, eles têm que ser cobrados esse ano para disputar título. Com um investimento desse tamanho. Sabe o que acontece? No meu conceito, quando você compra menos, a chance de você errar é menor. O City, os times do Guardiola, ele contrata muito pouco, numericamente. Normalmente ele é o segundo ou o primeiro orçamento de onde ele estiver, da Premier League e tal. Mas ele contrata muito pontualmente, que é um jogador com aquela característica, perna esquerda, saída de jogo, velocidade pelo lado, mas ele quer aquele jogador, quero esse jogador. Não é aquela coisa de 5, 6%. Quero esse ou não quero nenhum. Tipo o Tite, eu quero o Ortiz ou eu não quero ninguém. Eu acho isso ajuda bastante. Eu quero o De La Cruz, não é o De La Cruz, porque o cara dá 5 nomes e ele traz o 5º. E aí, quando você contrata de baseada, a chance de você levar um grupo de jogadores muito fracos é grande. Às vezes acontece nesse bolo vir alguém aí que você não esperava nada de surpreender. Mas normalmente contratação de baseada sai coisa ruim. É muito difícil. E sobre o Almada, o preço do Almada no Transfer Market, Asmar, é 27 milhões de euros. 27 milhões de euros. Então está tentando economizar uma grana. Ele está comprando abaixo do valor que aparece lá. Se vale tudo isso é uma outra conversa, mas tem um número base aí, né, que é um site respeitável com relação ao mercado internacional. Então, o argentino lá consta como 27 milhões de euros. A proposta é de 20, se ele conseguir fazer negócio, ele comprou abaixo do que está no mercado o argentino. Que aí ele vende depois, ele pode vir até como uma possível venda ou até para os clubes dele. Claro, 22 anos dá para E aí uma coisa que me impressionou é o Galo. O Atlético Mineiro geralmente gasta muito e o Atlético Mineiro ele contratou o Scarpa e eu não sei se já está contando aqui o Bernard, porque tá dado como certo o Bernard com o Atlético Mineiro no meio do ano. Ele vem no meio do ano e fim de contrato. Vai acabar o contrato dele na Grécia, ele vai vir... Então não vai custar nada, você vê. 2 jogadores que de nível altíssimo. Exatamente, 2 jogadores que teoricamente não tem erro. Pode, pode, mas teoricamente não tem erro. Eu prefiro assim, sabe, Pilhado? Você vai e contrata pontualmente. Agora, você não tem time, você revira tudo. O Corinthians, quando ele pede 12 jogadores, ele tem que contratar alguém. Mas aí vai de baseada. O Santos fez baseada também, né? Contratou um monte e tal. Mas a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando você faz uma contratação pontual, era o Walker. O próprio Bahia, né? O Kaique tá me lembrando aqui no ponto. Tudo bem que eu não acho o nível dos reforços. O Everton Ribeiro eu acho fera. Ele eu falo, pra mim o Flamengo deu até mole porque eu não acho ele substituível com o talento que ele tem. Mas aí tem também o Jean Lucas, o Caio
Alexandre, que foi o bem, Cuesta. Mas eu acho que de nível AA, pra mim, é o Everton Ribeiro. Até o Jean Lucas eu acho bom jogador, mas não acho nível AA. Não é o mesmo nível de pretensão e de exigência do Flamengo. Só que o Bahia gastou menos da metade do Corinthians. O Bahia gastou 51 milhões e 500 mil. Foi pontual. O Corinthians 130 milhões, gente. O Everton Ribeiro, por exemplo, veio livre. Tem algumas informações aqui para passar para vocês, tá bom? Em relação ao que eles falaram aí, né? Lembrando que ontem saiu uma matéria, não sei se vocês viram, e o Corinthians está devendo mais de 100 milhões de reais em direitos de imagem para o jogador, tá bom? A matéria ontem, como sempre falo aqui, não adianta você chegar agora e já querer subir o patamar sem fazer o dever de casa, né? O Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o próprio Fortaleza fizeram o dever de casa, né? Ajeitaram sua casinha, pagaram, sanaram suas dívidas, né? Pagaram quem devia, tudo direitinho. Depois foi investindo aos poucos, né? Foi subindo aos pouquinhos. O próprio Flamengo fez isso na vinda do Guerreiro, né? Até o Mauro César também falou na época, quando o Flamengo contratou o Guerreiro, se tem dinheiro para pagar, então compre, senão não adianta. E isso o Flamengo foi começando a investir um pouquinho devagarzinho, depois veio o Diego e tudo mais, e montou aquele elenco forte de 2019. O próprio Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras também, com o Nobre, né? Conseguiu reerguer as finanças do clube e ajustar o time. O Fortaleza também, que hoje é exemplo também de sucesso. E o Corinthians chegou agora, o presidente do Corinthians chegou agora, já anunciou, fez aquele escândalo todo, né? Aquela repercussão toda. Anunciou o patrocínio Master, que eram maiores do Brasil e tudo mais. Mas em compensação, o time continua cheio de dívida, devendo a Deus do mundo. Não usa ficar na dele, né? Pegar o dinheiro que tá entrando aí, sanar as dívidas, para eu começar aos poucos. Não, já foi pegando, gastando tudo, investindo em jogadores sem poder resolver esses outros problemas, né? Quando vier a bola de neve, vai sair devorando tudo. Isso é um dos mais que acontece, né? Sem planejamento, sem nada. E já quer sair atropelando todo mundo, também não é assim. Para você ter um time competitivo, tem que investir em estrutura, tem que investir também num bom treinador. Não adianta você ter um time bom e não ter um treinador. O maior exemplo disso é o Flamengo 2023. Lá o Vitor Pereira, o próprio São Paulo, e o time não ganhava nada, né? E vê a diferença agora que é hoje com o Tite, né? Um time bem organizado dentro de campo, bem treinado. E tem estrutura, tem time, tem treinador. Tem toda uma gestão por trás, tem toda uma questão de orçamento, tem todo um planejamento, tem todo uma mentalidade vencedora, tem todo questão de custo e tudo mais, né? Na organização de custo. O time não sai gastando dinheiro à vontade, aí vai nessa contratação, como o próprio Bilhado falou. Vai naquela contratação pontual e contrata contrata com responsabilidade, né? Não gastando mais do que arrecada. E hoje é um exemplo a ser seguido, né? O nível que o Flamengo chegou hoje. E alguns clubes não pensam dessa forma, e acontece o que aconteceu com o Cruzeiro, com outros times também, e provavelmente aconteça com o Corinthians se não resolver isso logo, né? Sair gastando mais do que tem e não fazer o dever de casa, tá bom? Mas coloca os comentários, certo? Para vocês. Temos aqui a notícia aqui Temos aqui, né? Que eu até falei, trouxe no outro vídeo anterior. Se vocês não viram, vai estar aqui no canal, tá certo? O vídeo de 6 horas que eu trouxe, falando sobre esse nigeriano que o Flamengo contratou. Depois da contratação do Chola, o Flamengo contrata mais um para base, uma aposta, né? Um atacante muito bom aí, tá se destacando bastante pelo 15 de Piracicaba. Ele acabou de ser emprestado para o Flamengo. O nome do nigeriano é Hassan Haruna. Hassan Haruna, 19 anos de idade. Ele chega por empréstimo ao Flamengo, e aí para jovem promessa aí para o Flamengo ficar de olho caso o Flamengo goste do estilo de jogo do jogador, do seu potencial, né? O Flamengo acaba comprando ele até para usar como vitrine para uma futura venda, tá bom? Hoje o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, né? Tem aí vários scouts espalhados pelo Brasil, não só pelo Brasil, né? Como também pelos países da África. E o Flamengo hoje é o foco principal, né? Países da África, você pega jovens promessas aí, jovens revelações, e traz para o Brasil, adapta ele e vira aí, quem sabe, o Vinícius Júnior da vida, e consegue fazer bom dinheiro em cima, tá bom? E com isso fica aquela máquina de girando, né? Vai saindo e reinvestindo, e hoje o Flamengo é uma potência através disso, tá bom? Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre números aí que o Flamengo consegue fazer muita grana com essa jovem promessa, tá certo? Se gostar do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Jovem Pan Esporte, o link vai estar na descrição.
Bom, se puder também compartilhar, eu agradeço. Valeu.